Fala pessoal, tudo bem? Toda vez que eu posto imagens aqui no canal de plantas mais diferentes, mais floridas e que chamam bastante atenção, eu recebo uma série de comentários e de mensagens perguntando que tipo de substrato eu uso ou que tipo de adubo eu uso. Enquanto o cultivo faz bastante diferença, a escolha das plantas corretas provavelmente é o passo mais importante na hora de ter sucesso num plantio. Nesse vídeo então eu vou explicar para vocês como eu aprendi a identificar as melhores plantas, como vocês podem encontrar essas plantas também e qual é a grande diferença delas para as plantas mais convencionais. A minha curiosidade sobre esse assunto começou ano passado quando eu comecei a montar o terraço e queria replicar aqui algumas coisas que eu tinha visto em viagens para fora do Brasil. Então viajando muitas vezes eu via canteiros, vasos suspensos, né, com umas plantas gigantes, super chamativas. E eu me dei conta que é uma coisa que viajando para fora você vê sempre e aqui no Brasil basicamente não existe. Eu comecei a procurar mais informações para tentar entender por que a gente não tinha esse tipo de planta aqui e de imediato imaginei que o grande responsável fosse o clima, né, pelo fato de que aqui faz muito calor. Mas pesquisando melhor, eu descobri que na prática a grande diferença está na genética das plantas. Nos grandes mercados como a Europa, a América do Norte ou o Japão, por exemplo, o predomínio do que é comercializado de plantas ornamentais são variedades de última geração. Então eles têm programas de melhoramento contínuo com lançamentos anuais praticamente. Enquanto aqui no Brasil, a maior parte do mercado ainda gira em torno de variedades mais antigas ou pouco melhoradas. A forma como esse mercado de plantas melhoradas funciona é algo que eu particularmente não conhecia e imagino que muitos de vocês não conheçam também. Então eu vou falar brevemente sobre o processo de melhoramento de plantas, eu vou explicar o que são cultivares e também falar para vocês como encontrar essas plantas no Brasil, porque elas existem por aqui, elas só estão um pouco escondidas. Começando então pelo melhoramento das plantas. Então como funciona esse processo? O conceito é bem simples. O objetivo é você pegar uma planta na sua forma natural e cultivar uma série de gerações delas em busca de mutações com características benéficas. Esse trabalho pode ser feito tanto pelas empresas produtoras das plantas, quanto por universidades, órgãos do governo. Então aqui, por exemplo, no Brasil, um exemplo disso é a Embrapa, que faz esse trabalho, mas ele faz esse trabalho voltado para a agricultura. E até mesmo por pessoas físicas também, né? Tem gente que se especializa em algum tipo de planta por hobby e acaba criando uma série de variedades. Isso é bem comum no mundo das orquídeas. Pensando em plantas ornamentais, essas características que são perseguidas com as mutações podem ser tanto atraentes para o produtor, como por exemplo, uniformidade ou precocidade de floração, quanto para o consumidor final. E aí a gente pode estar falando de tamanho das flores, porte da planta, né? Você criar plantas maiores ou menores, quantidade de flores, resistência a doenças, entre outros atributos aí que são atraentes para o consumidor. Uma vez que um grupo de características é alcançado e é possível replicar essa planta de forma consistente, essa variedade passa a ser tratada como um cultivar. Cultivar nada mais é do que o termo técnico que a gente atribui para uma variedade cultivada, ou seja, uma variedade que foi selecionada por nós humanos para ter um grupo de características específicas e replicáveis. O grande ponto é que para financiar toda essa pesquisa, essas variedades custam bem mais caro tanto para o produtor quanto para o consumidor final. E aí entra um pouco da jogada do marketing. Para aumentar o apelo para o consumidor final e tornar essas variedades mais facilmente reconhecíveis, elas passaram a ganhar nomes comerciais. Ou seja, essas plantas literalmente têm marca e modelo. Então vou explicar para vocês de forma geral como funciona essa prática. Cultivares com cores diferentes, mas com características similares, são agrupados em séries. Para ilustrar de forma mais prática, eu vou pegar como exemplo a vinca comum de jardim. Então a vinca é uma planta nativa de Madagascar, e no seu habitat natural, né, na sua forma natural, ela é um arbusto com mais ou menos 1 metro de altura, com flores rosas ou brancas, né, tem uma mutação branca. Só que desde a década de 80, essa planta começou a ganhar muita popularidade pelo fato dela ser bem florífera, resistente ao calor, ao sol e à seca. Então ela começou a passar por uma série de programas de melhoramento genéticos que gerou uma infinidade de cores e portes e variedades dessa planta. Eu vou dar alguns exemplos para vocês e colocar imagens na tela para facilitar. Vou pegar uma colinha aqui porque não tenho como saber tudo de cabeça. De uma infinidade de séries, eu escolhi 5 aqui só para ilustrar para vocês, então vamos começar. Primeira, Vinca Victory. E um ponto, os nomes das séries praticamente sempre são em inglês, porque é tudo voltado para o mercado internacional. Vinca Victory é uma série compacta que as plantas têm só 20 centímetros de altura, ou seja, pegaram a planta nativa que tinha 1 metro e reduziram ela para um porte menor para ser usado em vasos, por exemplo. Segunda série, Vinca Titan, ou Titã.
com flores 50% maiores, ou seja, uma característica para ter mais apelo para o consumidor final. Terceira, Vinca cora. É uma série resistente à Phytophthora. Phytophthora é um fungo de raiz que, quando ele está presente no solo, ele mata as vincas, assim, mata muito rapidamente. E essa série tem resistência a essa doença, ou seja, é uma característica útil tanto para o produtor quanto para o consumidor final. Quarto exemplo aqui, Vinca tatu, uma série selecionada pelas cores únicas. Então pegaram cores diferentes que não são usuais de Vinca e criaram uma série. E essa, por um acaso, eu tenho essa Vinca aqui, rosa, e depois eu vou mostrar de perto para vocês. Mas essa Vinca rosa e essa Vinca vermelha são essa série tatu. E o meu último exemplo aqui, Vinca Mediterranean, ou Mediterrânea. Então, uma série com galhos pendentes em vez de galhos eretos. Ou seja, selecionaram uma planta que o galho é mais flexível e aí ela pode ser usada, por exemplo, em vasos pendentes ou em jardineiras. E para tornar essas variedades ainda mais reconhecíveis, cada cor dentro da série, ou seja, cada cultivar, ganhou um nome comercial também. A nomenclatura comercial fica então no seguinte formato. Você tem o nome comum da planta, o nome da série e o nome da cor. Pegando como exemplo a última série que eu comentei, que é a Vinca Mediterranean. Então você tem, por exemplo, a Vinca Mediterranean Red, e o nome sempre em inglês. Então Red, vermelho, então essa é a Vinca Mediterranean, cor vermelha. Você tem a Vinca Mediterranean White, que é a branca, a Vinca Mediterranean Rose, que é a rosa. E tem alguns nomes, por exemplo, você tem a Vinca Mediterranean Strawberry, que é morango em inglês, mas na prática aqui é uma cor bicolor ali, rosa claro e rosa escuro. Então são nomes bem comerciais mesmo, nem sempre o nome da cor se refere a uma cor, às vezes é um nome mais apelativo para o cliente final. Fora do Brasil, esses nomes comerciais são muito utilizados e eles ajudam os clientes finais a procurar as plantas quando eles vão numa loja ou num garden center, porque todos os vasos são vendidos com uma plaquinha com a identificação do nome, o nome da série e o nome da cor, ou seja, o nome do cultivar, nome comercial do cultivar está colocado numa plaquinha, então é fácil de identificar. Dessa forma, se num ano você comprou uma planta e ela se desenvolveu bem, no ano que vem você quer comprar a mesma planta de novo, é fácil você encontrar numa loja ou ligar, por exemplo, e perguntar pedindo por um nome de planta específico. Por outro lado, aqui no Brasil, essa prática basicamente não existe. Você muito raramente vai encontrar uma planta que esteja identificada ali com o nome do cultivar, por exemplo. E para concluir a explicação, dentre os cultivares existe outra diferença. Os cultivares propagados por sementes e os cultivares propagados de forma vegetativa. Começando pelos cultivares vendidos como semente. Os cultivares vendidos como sementes são resultado do cruzamento de uma planta pai com uma planta mãe, que sempre gera sementes com as mesmas características. A planta pai e a planta mãe podem ser a mesma se a genética for estável, mas geralmente são plantas diferentes, com a planta pai contribuindo com um grupo de características e a planta mãe contribuindo com outro grupo de características. Então, como exemplo, eu posso ter a planta mãe contribuindo com o vigor ou porte da planta e a planta pai contribuindo com uma cor específica. Quando a planta pai e a planta mãe são diferentes, a semente resultante é vendida como um híbrido F1. F1 significa que ela é a primeira geração de um cruzamento. Essa terminologia híbrido F1 é bem comum, vocês talvez já tenham visto em algum lugar, então é a isso que ela se refere. Historicamente, a propagação através de semente sempre foi a forma mais comum de gerar novos híbridos, mas esse método tem uma desvantagem, que é que nem sempre você consegue gerar um cruzamento estável. E aí entra a propagação vegetativa. Como funciona então a propagação vegetativa? Conceitualmente ela é muito parecida com a propagação por sementes. Você vai pegar uma série de plantas e fazer cruzamento entre elas, procurar características benéficas, fazer novos cruzamentos, procurar características e assim por diante, até começar a encontrar plantas que te interessam. Mas qual é a vantagem da propagação vegetativa? Você não precisa se preocupar com a estabilidade na hora de gerar sementes. Em vez de você cruzar plantas e vender as sementes, você escolhe uma planta que tem a característica que te interessa, você faz diversos clones dela através de estacas, cria plantas matrizes e a partir dessas plantas matrizes você vai removendo mais estacas, que são basicamente pedaços do caule. Essas estacas são enviadas para os produtores fazerem o enraizamento e o cultivo final. Ou seja, a partir de uma planta que tem características que te interessam, você faz várias réplicas dela, manda essas matrizes para vários locais do mundo e vários locais vão produzir dezenas de milhares ou milhões de clones dessa planta.
Dessa forma, quando o consumidor final compra essa planta, ele está sempre comprando uma réplica da planta matriz e você tem a garantia de que todas têm o mesmo comportamento. Com a vantagem para os pesquisadores que eles não precisam se preocupar com o processo de geração de sementes estáveis, ou seja, isso dá muito mais liberdade para eles. A minha impressão lendo é que de umas décadas para cá, com a globalização e a facilidade de movimentar produtos para lá e para cá, o cultivo vegetativo ganhou muito mais espaço e o cultivo de sementes tem perdido espaço aos poucos. Então, como exemplo, muita gente nos comentários pergunta onde comprar sementes de calibrachoa, toda vez que eu coloco um vídeo dessa planta. E a resposta é, você não tem onde comprar. A calibrachoa é uma planta que 99,9% da produção dela é por forma vegetativa. Então, praticamente não tem variedades comerciais de sementes. Até existe uma, mas fora do Brasil. Aqui no Brasil nem existe. Então, de fato, você não tem como propagar essa planta por semente, porque a semente não é disponibilizada comercialmente. Agora que os conceitos estão claros, a grande pergunta é, como encontrar essas plantas aqui no Brasil? Então aqui, como eu comentei mais cedo, a gente tem uma dificuldade. Enquanto lá fora essas plantas são vendidas com uma plaquinha, com identificação, aqui elas existem, não na mesma quantidade que existem lá fora, mas existem várias variedades, só que elas são vendidas de forma meio anônima. Você tem que aprender a identificar as plantas nas lojas. O que eu fiz então? Eu entrei nos sites dos principais produtores que eu sei que tem plantas à venda no Brasil e comecei a comparar as fotos que tem lá com as variedades que eu encontrava à venda nos garden centers. Como a quantidade de variedades disponíveis no mercado nacional não é muito grande, não fica muito difícil você fazer o depara entre o que você vê nos sites e o que você vê nas lojas. Na descrição do vídeo eu vou colocar todos os links que eu usei dos principais produtores, explicando como vocês podem fazer para pesquisar, mas para facilitar a vida de todo mundo, eu vou mostrar para vocês as principais variedades que eu tenho aqui no terraço e algumas que são bem comuns de encontrar, que eu não tenho aqui, mas aí eu mostro nos sites para vocês. Antes de mostrar as plantas para vocês, eu queria só esclarecer um pouco um ponto que eu falei bem no começo do vídeo, que é sobre as variedades que são de fato comercializadas no Brasil majoritariamente, né? Que são aquelas mudas em saquinho, que é o mais comum que você encontra no Brasil inteiro em garden center, em floricultura. Essas mudas geralmente são plantadas a partir de sementes genéricas, muita coisa hoje em dia é importada da China, ou de cultivares super antigos. Então a gente tem cultivar dos anos 60, 70, 80, que até hoje em dia estão em comercialização, são usados, né, para plantar. Então, por exemplo, lobelia, gonfrena, alguns tipos de petúnia, são variedades que têm 50 anos no mercado e até hoje são usadas. Pelo fato delas estarem à venda há tanto tempo, o custo de produção delas é muito barato, mas por outro lado, elas não têm a tecnologia nem o desempenho que as plantas de hoje têm, né? São plantas bem mais antigas. Eu sei que sem um comparativo lado a lado das plantas mais tradicionais com essas variedades mais modernas, é difícil eu ilustrar o meu ponto aqui, mas acreditem que as plantas modernas são muito melhores, muito superiores. Uma dica para vocês encontrarem esses cultivares mais modernos é que eles nunca vão vir nos saquinhos de muda. Eles geralmente têm uma apresentação um pouco superior pelo fato deles serem mais caros. Então, ou eles vão vir em potes, em vasos, aquele vaso 15 centímetros, ou em cuias, tem as cuias menores e as cuias maiores, que geralmente vêm com aquele gancho de pendurar, ou eles vêm em vasos com uma embalagem plástica em volta. Então, é uma atenção a mais que os produtores dão para justificar ali o preço que é um pouco mais caro. Eu vou agora dar uma volta pelo terraço mostrando para vocês esses cultivares modernos que eu tenho aqui, que eu consegui identificar, mas também vou mostrar para vocês nos sites dos produtores os cultivares que são mais fáceis de encontrar, os que pelo menos eu aqui na minha região, no estado de São Paulo, sempre consigo ver em garden centers, em floriculturas, lojas de jardinagem. Vou começar então pela calibrachoa, que é a planta que eu mais recebo perguntas. Como eu comentei mais cedo, a calibrachoa é uma planta cultivada quase e exclusivamente por propagação vegetativa. Então são só cultivares modernos, é uma planta que ganhou popularidade não faz tanto tempo assim. Então a diferença entre os cultivares é muito mais de hábito do que de desempenho, eles são todos muito bons. Essa que está na tela é a calibrachoa White Gold, vou colocar o nome na tela para vocês acompanharem. Essa outra variedade, como vocês podem ver, eu tenho 3 plantas. E o nome dela é Cabaret Goodnight Kiss. Cabaret é o nome da série e Goodnight Kiss é o nome dessa cor específica. É produzida pela Ball e é uma cor relativamente fácil de achar. Já faz pelo menos uns 4 ou 5 anos que todo ano eu consigo encontrar essa planta à venda. Essa outra aqui é provavelmente a melhor calibrachoa que eu tenho aqui no terraço. É a que dá mais flor, mas essa eu nunca consegui identificar o nome do cultivar.
Essa calibrachoa é de uma série chamada Colibri, eu não sei o nome da cor, eu vou colocar na tela, mas são plantas bem mais compactas e menos vigorosas. Eu tenho uma outra cor dela, vou mostrar para vocês. Essa outra rosa aqui também é da variedade Colibri. Essa aqui, se eu não me engano, chama Pink Lace. Indo agora para as petúnias. As petúnias são dessas plantas anuais as que mais tiveram melhoramentos nos últimos 15, 20 anos. As petúnias tradicionais são plantas bem pequenas ali, que ficam com 30 centímetros de altura por 30 de largura, talvez, com flores só na ponta dos galhos e que não duravam praticamente nada, duravam 2, 3 meses, enquanto as variedades hoje importadas, mais vigorosas, duram 6, 7 meses e ficam ali com mais de 1 metro de comprimento. Então elas estão classificadas em 3 grupos, tem as compactas, as semipendentes e as pendentes. Eu vou começar pelas pendentes, que são essas que ficam bem grandes. Essa daqui é de uma série chamada Cascadias. Essa aqui se chama Purple Jam, essa cor. Cascadias é uma série de plantas pendentes, todas são pendentes e bem vigorosas. Então, Purple Jam. Ainda da série Cascadias tem essa outra cor que se chama Purple Vein. E a terceira da série Cascadias, que tá ruim aqui porque eu tô contra o sol, mas é essa roxinha aqui, que se chama Pitaya. Cascadias Pitaya é o nome da cor. Dentre todas as petúnias que eu já cultivei, essa é uma das mais vigorosas. No ritmo de crescimento, quantidade de flores e no vigor da planta de forma geral. Vocês podem ver que ela está praticamente coberta de flores. Quando o tempo tá bom, né, e não fica chovendo vários dias seguidos, você praticamente não vê a folhagem, você só vê flor. E como referência, isso que vocês estão vendo é uma planta só que foi plantada talvez uns 2 meses atrás. Ela começou a crescer agora, ela tem bastante tempo para crescer ainda, ela deve duplicar ou triplicar de tamanho. Pessoal, mostrando aqui no site do produtor, que é Dansger, as demais cores dessa série Cascadias, vale dar uma olhada porque essa é uma das mais comuns, mais fáceis de se encontrar. Então, as que eu acabei de mostrar para vocês estão aqui, essa daqui é a Pitaya, aqui a Purple Jam e aqui a outra Purple Ice. Agora falando das petúnias compactas. As petúnias compactas não têm o mesmo vigor, nem a mesma resistência ao calor que as variedades pendentes e semipendentes. Geralmente eu evito, mas essa aqui eu nem lembro, acho que eu veio junto numa caixa com outras plantas, eu acabei plantando aqui. Essa série compacta, ela se chama Capella. Então, o nome da série é Capella, essa cor se chama Sangria, se eu não me engano. Se eu tiver errado, eu vou ajustar na tela. Mas é uma planta que fica ali com uns 40, 50 centímetros de largura e não cresce pendente igual as que eu mostrei anteriormente. E apesar de ser compacta, ela é muito superior às petúnias mais tradicionais ali que você cultiva de semente, com as sementes que você compra em supermercado, né? Ela é compacta, mas ela tem uma cobertura de flores gigante, ela tem bastante flor. Quando ela tiver um pouco mais amadurecida, basicamente a folhagem some embaixo das flores. Mostrando no site também as demais cores dessa série Capella. Então a que eu acabei de mostrar para vocês tá aqui embaixo, que é a Capella Sangria. Mas vocês podem ver uma série de outras cores. Uma que é bem comum de encontrar é essa daqui. Deixa eu clicar aqui para abrir. São essas variedades com a borda branca. Agora falando das petúnias Supercal, que não são petúnias, elas são um híbrido de petúnia com calibrachoa, ou petcoa é um nome que é usado, um nome meio estranho, mas enfim, é petúnia com calibrachoa. É um híbrido que foi desenvolvido pela Sakata, que é uma empresa japonesa, tem uma série de cores. Então essa, se não me engano, é pink, é uma planta bem vigorosa. Isso que vocês estão vendo aqui é uma planta só. Esse vaso tem uns 60 centímetros de largura, então a planta deve ter uns 70 de largura. E também a mesma coisa, ela está aqui faz poucos meses, ainda tem potencial para crescer muito mais. Aqui eu tenho uma outra Supercal, essa aqui é a cor Violet, Petunia Supercal Violet. Ela também está um pouco feia porque ela é uma das plantas que foi atacada pelas lagartas. Ela está se recuperando agora nas últimas semanas que ela começou a florescer novamente. Aqui eu tenho a Petunia Supercal Light Yellow. E aí aqui é um ponto interessante. Quando eles fizeram esse cruzamento das petúnias com as calibrachoas, o objetivo era trazer o melhor das duas espécies, né? Então a calibrachoa tem mais resistência à seca e ao frio, e a petúnia tem flores maiores. Só que um dos pontos que a calibrachoa trouxe foi a possibilidade de ter flores amarelas, né?
A petúnia naturalmente não tem flores amarelas nem laranja, mas uma vez que você introduz o gene da calibrachoa, você consegue essas cores diferentes. Essa é a light yellow, né? É amarelo claro. Essa aqui não está tão bonita porque ela está na sombra da acerola, não está conseguindo se desenvolver bem pela falta de sol. Essa é outra super cal que eu tenho. Essa aqui é super cal Bordeaux, só que ela tá meio feinha porque é a que foi mais comida pelas lagartas. Tá se recuperando também, mas é uma cor bem escura, um vinho bem escuro. E aqui uma outra super cal. Essa aqui o nome da cor é French Vanilla, ou baunilha francesa, né? O pessoal apela nos nomes, mas também é a mesma coisa. É uma híbrido de petúnia com calibrachoa, herdando as cores amarelas da calibrachoa. Uma cor bem diferente, né? Ela é clara nas bordas, mais amarela no meio, com uns tons meio avermelhados também. Uma cor bem interessante. E aqui em cima, à esquerda, é outra Super Cal Pink, igual a primeira que eu mostrei, que está plantada com essa Cascadias aqui. Vocês podem ver a diferença do hábito, né? A Super Cal, ela fica mais um amontoadozinho do que pendente, enquanto essa outra aqui é bem pendente, ela já está cobrindo a lateral do vaso inteira. Mostrando aqui para vocês o site da Petúnia Super Cal, porque essas aqui também são bem fáceis de se encontrar e também fáceis de se identificar, porque tem umas cores bem diferentes. Então aqui deve ter umas 20 cores, depois vocês podem entrar no site e dar uma navegada, vou colocar o link na descrição. Outra variedade muito comum, bastante fácil de identificar, é essa Amore, a Petúnia Amore. Ela tem sempre esse formato de estrela na pétala e essas cores bem diferentes. Outra petúnia bem vigorosa e fácil de se encontrar é essa Petúnia Sky, da Selecta. Então tem diversas cores disponíveis e são sempre cores sólidas com essas pintas brancas aqui, né? Que é pra lembrar uma noite estrelada, né? Essa é a sacada de marketing deles. Outro cultivar que eu tenho aqui é esse aqui, é um cultivar de lavanda inglesa, e ele se chama lavanda Super Blue, e o diferencial dele é que é uma lavanda inglesa que não precisa de frio para florescer, né? As lavandas inglesas geralmente precisam de uma quantidade de horas abaixo de 7 graus para dar flor, que no Brasil basicamente não existe, né? Na maior parte do Brasil. Então criaram cultivares que conseguem florescer independente do frio. Vocês podem ver que a minha está florescendo aqui, mesmo aqui no litoral de São Paulo. Na sequência eu tenho a Angelônia. A Angelônia tradicional tem flores um pouco menores do que essa. Essa variedade se chama Archangel, é da Ball. E pelo menos aqui onde eu moro, todas as Angelônias que eu encontro são dessa série. Tem, se não me engano, 5 cores. Tem branco, rosa, roxo, essa cor aqui mais vinho e uma que é quase preta. Então essas eu tenho bastante facilidade de encontrar. Essa aqui se chama Angelônia, Archangel, Ruby Sangria, se não me engano. Se eu estiver falando errado, depois eu arrumo na tela. Uma cor bem diferente, bem escura. E essa outra Angelônia é da mesma série, também é da série Archangel. A cor, se não me engano, é Rose ou Deep Rose, alguma coisa assim. Depois eu verifico o nome correto. Na sequência eu tenho Euphorbia, essa planta que é uma planta imortal. Você pode colocar ela no sol, na sombra, na seca, no solo úmido, ela se desenvolve bem em qualquer situação. Ela foi desenvolvida fora do Brasil, né? Acho que inicialmente nos Estados Unidos. A primeira série dela se chamava Diamond, Euphorbia Diamond, mas popularizou. Hoje tem uma centena de séries, eu não sei exatamente qual eu tenho, mas eu tenho duas. Eu tenho essa aqui com flores dobradas e essa daqui com flores simples. Recomendo bastante essa planta, ela é perene, como eu disse, praticamente imortal, e as abelhas jataí gostam muito do néctar dela. Essa é uma Verônica, que eu descobri qual é a variedade porque só tem uma Verônica comercializada no Brasil, então só pode ser ela. A variedade se chama Skylar, se eu não me engano. É uma flor de corte, na verdade, ela tem os talos bem grandes para ser usada para venda como flor de corte, né, para usar em arranjos e tal. Agora falando da vinca, como eu disse, eu tenho a vinca tatu, essa planta rosa, e essa outra planta mais avermelhada também é uma vinca tatu. Essa daqui, eu não sei os nomes de cabeça, tá? Vou colocar na tela. Essa daqui já está aqui faz mais ou menos uns 8 meses, mas é uma planta que tem uma cor bem diferente, não é igual a nenhuma outra vinca, e a câmera não consegue capturar a cor dela direito, é engraçado. E aqui à esquerda, essa daqui, ela nasceu de uma semente exatamente dessa planta que eu plantei ano passado. Então a planta morreu, eu removi, mas as sementes caíram e ela nasceu em vários lugares, tanto aqui quanto aqui ao lado, aqui vocês podem ver que tem outra.
Então isso me indica que essa planta não é um híbrido, né? Híbridos, geralmente, quando você coleta sementes, o resultado é uma planta que não é exatamente igual à planta mãe que você usou para coletar a semente, né? E o fato da planta ser idêntica à planta mãe me diz que essa variedade aqui não é um híbrido, é uma variedade estável. Além da cor diferente, né? Essas plantas também têm a flor bem grande. Não sei se eu não tenho nenhuma outra vinca aqui ao lado para vocês compararem, mas são flores bem grandes e a cobertura de flores dela também é enorme. Vocês podem ver que tem um buraco aqui no meio, porque quebrou no vendaval, mas onde não foi afetado pelo vento, vocês podem ver que basicamente não se vê folhas, né? Você só vê flores. Aqui eu tenho uma vinca do tipo pendente. Essa aqui, o nome dela é Vinca Cora Cascade. A cor eu não sei, eu vou colocar na tela. Mas a Vinca Cora, eu comentei um pouco mais cedo no vídeo, é uma variedade resistente à Phytophthora, que é um fungo que mata as vincas. Então, mas além de ser resistente à Phytophthora, ela é uma planta super vigorosa e com as flores bem grandes. E a Cora Cascade é a variedade pendente dessa mesma série. Então os galhos são flexíveis, ela acaba crescendo pendente, né, caindo pela lateral dos vasos. Eu tenho uma série dessas aqui que eu plantei de semente, eu tenho essa daqui. Aqui eu tenho mais duas e tenho mais umas 10 ou mais espalhadas pelo jardim. Essa aqui na esquerda é uma outra cor, se eu não me engano se chama Strawberry, que é morango, é uma planta rosa. Deixa eu ver se tem alguma com flor para filmar para vocês. Ó, achei uma que começou a florescer agora. A mesma coisa, Vinca Cora Cascade Strawberry, que é essa flor rosa bicolor, né, com centro um pouco mais escuro. Esses gerânios gigantes que eu tenho, tanto aqui quanto na outra jabuticabeira, também muito provavelmente são algum cultivar desses importados, só que eu não tenho como saber o nome, porque tem centenas ou milhares de cultivares e são todos basicamente idênticos. Mas você vê o tamanho da planta. Isso é uma planta só, tá, gente? Olha o tamanho. Ela deve estar com, sei lá, uns 70 centímetros de largura, crescendo pelas laterais. E isso que aqui ela nem toma muito sol. Se tomasse sol, ela estaria maior ainda. Aqui eu tenho um cultivar de 9 horas também. Eu não sei exatamente qual é o nome dele, porque tem muitos e são todos similares. Mas são flores bem maiores do que a 9 horas tradicional. E também outra diferença é que eles ficam abertos o dia inteiro, né? A 9 horas geralmente abre de manhã e fecha depois do almoço. Essa aqui fica aberta até o pôr do sol. E por último essa lantana, eu plantei recentemente num vídeo. Eu comprei ela sem identificação nenhuma. Mas quando eu bati o olho eu vi que ela era uma planta diferente, né? Era uma planta com bastante cobertura de flores e um hábito mais compacto do que a lantana tradicional. Procurando depois eu descobri que essa daqui é a lantana Passion Fruit, é o nome do cultivar. Passion Fruit é maracujá em inglês, não sei por que esse nome, mas é isso, ela tem essas flores rosas e amarelas. E apesar de a planta estar bem pequena ainda, né, ela está aqui faz algumas semanas só, já dá para ver, por exemplo, a cobertura de flores dela em relação a uma lantana mais comum, né. Uma planta pequenininha dessa já tem uns 20, 30 botões florais formados. Pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Como sempre, eu estou disponível para tirar dúvidas nos comentários. E eu recomendo que vocês entrem nos links que eu coloquei na descrição do vídeo, visitem os sites dos produtores, fiquem familiarizados com a aparência das plantas para que vocês consigam identificar esse tipo de planta quando vocês visitam um garden center, uma loja de jardinagem. O uso dessas plantas mais modernas faz muita diferença. Vocês podem ver aqui no meu terraço como um todo, né? Sempre o pessoal pergunta o que eu faço de diferente. Óbvio que eu faço adubação, faço manejo, cultivo, mas as plantas fazem muita diferença. Eu poderia colocar o adubo que fosse, se eu estivesse usando uma petúnia das antigas, ela nunca ficaria com a aparência que essas petúnias ficam, por exemplo. Como sempre, eu peço que você deixe uma curtida se achou o vídeo útil, porque ajuda bastante o canal, e até o próximo. Valeu!